Jeremias. Capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este é o nome de que será chamado: o Senhor Justiça Nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, vive o Senhor, que tirou e que trouxe a linhagem da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e eles habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor, e por causa das suas santas palavras. Pois a terra está cheia de adúlteros, por causa da maldição a terra chora, e os pastos do deserto se secam. A sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote são profanos, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto o seu caminho lhe será como veredas escorregadias na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu insensatez, profetizavam da parte de Baal, e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios, e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, de sorte que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Portanto assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos profetizam a vós, ensinando-vos vaidades, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor: paz tereis, e a todo o que anda na teimosia do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Pois quem dentre eles esteve no concílio do Senhor, para que percebesse e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento e escutou a sua palavra? Eis a tempestade do Senhor. A sua indignação, qual tempestade devastadora, já saiu, descarregar-se-á sobre a cabeça dos ímpios. Não retrocederá a ira do Senhor, até que ele tenha executado e cumprido os seus desígnios. Nos últimos dias entendereis isso claramente.
Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizarão. Mas se tivessem assistido ao meu concílio, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam desviado do seu mau caminho, e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-á alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando se achará isso no coração dos profetas que profetizam mentiras, e que profetizam do engano do seu próprio coração? Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem, e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com a sua vã jactância, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando pois te perguntar este povo, por um profeta, por um sacerdote, dizendo, qual é a profecia do Senhor? Então lhes dirás, qual a profecia? Que eu vos arrojarei, diz o Senhor. E, quanto ao profeta, e ao sacerdote, e ao povo, que disser, a profecia do Senhor, eu castigarei aquele homem e a sua casa. Assim direis, cada um ao seu próximo, e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor. E que falou o Senhor. Mas nunca mais fareis menção da profecia do Senhor, porque a cada um lhe servirá de profecia a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor. E que falou o Senhor. Se, porém, disserdes, a profecia do Senhor, assim diz o Senhor, porque dizeis esta palavra, a profecia do Senhor, quando eu mandei dizer-vos, não direis, a profecia do Senhor. Por isso, eis que certamente eu vos levantarei, e vos lançarei fora da minha presença, a vós e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais. E porei sobre vós perpétuo opróbrio, e eterna vergonha, que não será esquecida.